Boa noite a todas, boa noite a todos. Essa é mais uma aula da nossa disciplina de Filosofia Intercultural. Agora chegando à etapa final da leitura do nosso primeiro texto. Na verdade, dos primeiros textos, dos quais nós estamos discutindo a origem do termo anti-Narciso. Nós lemos o mito de Narciso no início, depois lemos alguns fragmentos do texto sobre a beleza. Gregory, boa noite, bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? E você? Joia. Lemos alguns fragmentos do texto, do Tratado de Plotino sobre a beleza e estamos finalizando com uma discussão mais aprofundada do Pierre Hadot sobre a interpretação plotiniana do Narciso, ou do mito de Narciso. Agora, nós vamos ler a parte final do texto do Pierre Hadot. Talvez a gente possa terminar hoje. A minha pretensão é que a gente não termine hoje, mas que termine na próxima semana. Eu tenho que ver aqui onde que está o texto. Eu não estou vendo o texto aqui. Eu vou ter que abrir de novo, só um minutinho. Ele está em outro navegador, então, ou está no PDF. Não, está em outro navegador. Eu tenho que deixar ele em evidência para conseguir abrir. Vamos lá, acho que agora sim. Bom, pelo menos é o modo como eu estou aprendendo a lidar com esse Meet aqui. Vamos lá. Então, nós temos hoje a parte final do texto do Pierre Hadot. Eu fiz aqui uma tradução, não sei o estado dela. Claro que eu já fiz uma revisão, mas se vocês encontrarem algum problema, alguma falta de sentido em uma passagem ou outra, pode informar, tá? E eu vou corrigir. Feliz da vida, porque a tradução é isso. A gente traduz, mas sempre tem um problema ou outro. Esse texto que eu preparei para vocês, no fundo, ele é uma composição. Ele tem extratos do Lucien Cheffaillon, que nós já lemos, e do Pierre Hadot. Por isso, o título é Plotino, o anti-Narciso. A parte do Hadot tem aproximadamente 7 páginas, 6 páginas só do Hadot. Eu não creio que a gente consiga ler tudo hoje, mas, de qualquer modo, a gente vai conseguir fazer isso na aula de hoje e na aula seguinte. Então, no mais tardar, em 3 aulas, a gente já vai estar falando de um outro conteúdo. Eu vou pular aqui a parte do Cheffaillon. Vocês podem ler em casa depois, são só 2 parágrafos. E vamos passar direto para o Hadot. Eu pediria a gentileza de um de vocês ler para a gente, pode ser? E à medida que for tendo uma passagem mais fundamental, então a parada e discute. Então, quem se sentir à vontade, pode ir lendo para a gente. Posso ler? Pode ler? Então, por favor, Alan. Normalmente, a alma humana, aos olhos de Plotino, deve permanecer perfeitamente indiferente ao reflexo que dela emana, pois o homem ignora sua sombra e, especialmente, porque a alma do universo ou a alma das estrelas permanecem impassíveis. Suas próprias reflexões permanecem impassíveis, devotadas unicamente à contemplação das realidades transcendentes. Foi assim que, segundo seu biógrafo Porfírio, o próprio Plotino se comportou. Qualquer coisa,
Pode Me, ler. me interrompe, eu vou Não, ir pode lendo. ler. Uhum. Plotino parecia ter vergonha de estar em um corpo. Ele não podia sofrer sem ser pintado nem esculpido. Quando seu discípulo Amélio lhe pedia que deixasse pintar o seu retrato, disse-lhe: Não basta suportar o reflexo com que a natureza nos revestiu? Devemos ainda deixar atrás de nós um reflexo deste reflexo, mais duradouro que ele, como se fosse algo que valesse a pena olhar? Plotino, como vemos, é o antinarciso. Ele não tem interesse em seu reflexo. Ok. Obrigado, Alan. Esse primeiro parágrafo aqui, está na página 47, 48, e 247, 248 do texto original, eu marquei aqui com esses colchetes, tá? Então, sempre que vocês verem em colchetes esses números, são as paginações do original. No final do texto, desse texto meu, tem a referência do original. Se vocês quiserem citar, vocês podem citar com a paginação do original e colocar a referência bibliográfica do texto original. No caso da tradução, evidentemente, eu pediria aí que me desse o crédito, tá? Reflexo. Essa palavra reflexo, aqui, e a palavra no plural reflexões, isso tem um sentido de imagem, tá? Não é reflexo ou reflexões no sentido de processos teóricos de reflexão, não. Como vai ser o caso na modernidade. Reflexo aqui é a imagem refletida, por exemplo, em um espelho, por exemplo, na água. Nesse ponto, que vocês já sabem, o Pierre Hadot está retomando os vários passos da interpretação plotiniana do Narciso, ou de Narciso, aqui os fundamentos dessa crítica, né? Ou dessa interpretação crítica. Para Plotino, a alma humana deve permanecer indiferente ao reflexo que dela emana, ou seja, a imagem que ela faz de si. A imagem dessa alma que aparece para si mesma e para os outros. O que seria reflexo nosso? Tudo aquilo que, de algum modo, nós próprios representamos acerca de nós mesmos, ou que os outros representam de nós mesmos. Tudo isso é reflexo. Se eu digo, o Alan tem o cabelo enrolado, isso é uma representação, isso é uma imagem. Se eu digo, a Sueli é aluna do curso de filosofia, isso também é uma imagem. Se eu digo, a Mariana estuda filosofia e inglês, também é uma imagem. É um reflexo. Tá? Tudo isso é reflexo. E maior reflexo ainda é a nossa imagem esculpida, é a nossa imagem pintada. E veja que legal, né? O Porfírio dizendo, Plotino parecia ter vergonha de estar em um corpo. Ele não podia sofrer. Olha que legal. Ele não podia sofrer ser. Porque para ele era um patos ser pintado. Estar ali parado e alguém retratando ele, colocando ele na forma de um retrato. Então ele diz, não basta suportar o reflexo com que a natureza nos revestiu, ou seja, o corpo, o material, isso já é um reflexo da nossa alma. Você quer, Amélio, fazer um outro reflexo desse reflexo, que mesmo depois que eu morrer, e que esse reflexo primário desaparecer, esse outro reflexo vai ficar aí? Eu não quero isso. Não vale a pena olhar para isso. Nós temos que voltar o olhar para o uno, para o princípio.
Ou seja, ao se portar desse modo, considerando aqui a tematização do Pierre Hadot, Plotino é o anti-Narciso. Ele desvia o olhar diante da sua própria imagem. Ou ele não tem interesse pelo seu reflexo. Aqui não está dizendo que ele foge. Ele não tem interesse, ele é indiferente. Tá? Então, nesse caso, podemos dizer que o antinarciso de Plotino não é patológico. Mas se ele fugisse da própria imagem, aí seria uma patologia. Tá bem? Podemos continuar a leitura? Se alguém tiver dúvida ou alguma observação, pode fazer. Deixa eu encontrar aqui, só um minuto. Alguém levantou a mão? Eu não consigo ver daqui. Eu tinha levantado. Então, pode falar. Eu só vou tirar a apresentação para a gente se ver melhor. Então, o Plotino, ele busca, digamos assim, a beleza no que é transcendente, assim, de certa forma. Justamente. Então, o sofrimento dele é justamente o plano material, o ambiente. Então, Estar aqui em um corpo, e pior do que isso, ser retratado, alguém copiando, fazendo uma cópia dessa imagem dele. Então, tipo, em termos clínicos, assim, seria a pessoa que está muito presa, digamos assim, à própria mente dela, ou, digamos assim, e esquece da realidade em que ela Eu não me vive. lembro agora, mas eu acho que foi a Mariana que me fez uma pergunta mais ou menos próxima dessa que você está fazendo. Se não foi, alguém me diga. E se foi, Mariana, me dê razão. Veja só. Eu acho que naquela primeira aula era a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Alguma coisa assim que eu acabei trazendo. O Plotino, ele fala do conhecimento de si mesmo. E ele diz que esse conhecimento de si mesmo é o conhecimento da alma, assim como Platão fazia. O Narciso, ele volta-se para a sua imagem física, para a sua imagem corporal, e se perde nessa imagem. Nenhum dos dois estão fugindo da imagem, percebe? Mas Narciso fica parado ali, querendo agarrar aquela imagem belíssima e ter com ela um caso de amor. Então, esse estado de Narciso é patológico, porque ele acaba morrendo, ele enlouquece. Foi? Então, beleza. É porque às vezes não lembra, né? Tanta aula. Narciso enlouquece. Plotino, ao contrário, não se fixa na sua própria imagem, mas também não foge dela. O Amélie fez uma pintura dele, ok, nós vimos essa pintura até hoje. Depois alguém fez uma escultura, é claro, a pintura desapareceu. Mas a escultura nós vemos ainda restos dela, e ela foi copiada 1000 vezes. Então, Plotino não fugiu da sua própria imagem, mas ele foi indiferente a ela. Ele viveu como se ela não existisse. Por quê? Porque ele estava voltado para o conhecimento de si, para o conhecimento da alma. Então, na minha concepção, isso não é patológico, isso não é um problema. Mas seria um problema se ele fugisse da própria imagem. Ou seja, se ao ser retratado pelo Amélie, ele fosse lá e rasgasse o quadro, quebrasse o quadro, quebrasse a escultura depois, e assim por diante. Né?
Ou se ele fosse aquela pessoa que vai no espelho só para olhar se, né, e já sai correndo. Como eu disse para vocês, eu tenho pacientes assim. E aí eu propus um exercício para a pessoa tentar ver o quanto tempo ela conseguia ficar diante do espelho. Agora veja uma outra situação. Tem pessoas que se olham para o espelho durante um certo tempo ficam doentes. Ou ficam ansiosas ou ficam depressivas. Nesse caso especificamente, nós temos o quê? Nós temos uma outra forma de antinarciso, porque essa ansiedade e essa depressão é uma expressão de fuga. A ansiedade é uma expressão de fuga da realidade e a depressão também. Só que na depressão, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos, nós nos retraímos. Na ansiedade, nós voltamos para fora, nós queremos fazer as coisas rápido, correndo, o nosso coração bate mais forte. Nós temos medo que alguma coisa aconteça conosco, então nós aceleramos o que nós estamos fazendo. Plotino não. Plotino permaneceu impassível, né? Lembra a frase dele próprio? Que a alma humana deve permanecer impassível, tal como a alma do mundo. O que é a alma do mundo? É essa forma que o mundo se dá, mediante a qual ele tem um equilíbrio. E aí pensem vocês as órbitas dos planetas. Essa órbita dos planetas, ela tem um certo equilíbrio, ela tem uma certa estabilidade. As estrelas, vendo do nosso ponto de vista aqui na Terra, também tem uma certa estabilidade. Portanto, elas são impassíveis. Elas não sofrem o patos. Tá certo, Alan? Tá compreendendo? Elas não sofrem o patos. Então, elas não se patologizam, se a gente quer usar uma expressão clínica. Então, nesse sentido, sendo fiel a Plotino, fiel no sentido ao que ele disse, né? Podemos dizer que Plotino é um cara normal, não é um cara doente. Pelo menos nesse sentido. Ou seja, ele não sofre de uma patologia antinarcisista e nem de uma patologia narcisista. Talvez eu falo a título de hipótese, o que nós devêssemos buscar é justamente esse equilíbrio plotiniano de não nos perder na nossa imagem sensível, mas também não fugir dela. Porque enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, como alguns dizem, nós temos que lidar com isso da melhor maneira possível. Até tirando alguma selfie de vez em quando, qual que é o problema? Mas não todo dia, e não precisa ser 100 fotos para tirar uma, como disse um paciente meu um dia desse. Você tira 100 fotos para colocar uma no Facebook. Isso acontece com vocês também? Com essa pessoa aconteceu. Ok? Avançamos? Pablo, boa noite, bem-vindo. Pode falar, Marina. Professor, então a principal característica de quando isso é patológico é porque a pessoa foge da própria imagem. Me parece que sim. Ou seja, ela não consegue enfrentar-se com essa imagem e, a partir dali, produzir algo de positivo na sua vida, por exemplo. No caso daquele exemplo que o senhor trouxe na semana passada, daquela pessoa que estava consultando. Sim. Uhum. Ela seria um exemplo disso, do antinarciso? Aqui eu li a passagem? É. Sim. Porque eu não lembro se ficou claro se ela fugia da própria imagem ou não. Ali naqueles exemplos ainda não, né? Mas ela evitava. Se você evita, você está fugindo de algum modo.
aquela ali já está num estado, digamos assim, mais avançado de cura. Ela hoje, por exemplo, ela já consegue falar o próprio nome dela, tal como está no registro. Mas antes ela nem conseguia fazer isso. E hoje ela já tira selfies de Facebook. Não sei se selfies de Facebook, porque eu não olho essas coisas. Assim. Quer dizer, não é que eu não olho, mas eu não fico olhando os pacientes, né? Não faço isso. Mas vem aquelas coisas, como é que é o nome? Vocês que mexem com isso, que vem todo dia, que fica 24 horas. Tem no Facebook, tem no Instagram. Notificações? Não, tipo, você tira uma foto, aí fica lá 24 horas para as pessoas verem. Ah, story? Story, isso. Ela já faz story. Eu vi os stories dela um dia desses, porque aparece, né? Ele não tem jeito. Aparece para você, e você acaba vendo. Então, tinha uns stories lá. Eu achei legal, porque era uma pessoa que nem isso fazia. O máximo que ela fazia era, tipo, natureza, coisa assim. Mas aí ela já está fazendo as histórias dela própria. Porque também é uma autoafirmação. Você tem que se autoafirmar de algum modo. Isso não pode ser um culto ao próprio corpo, porque aí vai ser algo narcisista, né? Vai ser algo doentio, porque no fundo ali você está trabalhando uma imagem apenas, está cultuando uma imagem. O que essa imagem tem de real da sua vida mesma ali? É complicado. Em rede social, acredito que vocês já observaram isso. As pessoas, a grande maioria, não são todas, mas a grande maioria das pessoas, alguém estava me falando isso um dia desse, não é nem paciente, pessoa do dia a dia, tinha alguém que tinha uma situação real na vida, quando tinha dificuldades, e postava o contrário. Eu acho que o Alan falou alguma coisa parecida também aqui um dia desse. Não sei se foi aqui, acho que foi aqui, né, Alan? De um amigo que tinha problema com a namorada, né? Não sei se foi aqui, agora não vou dizer porque... Né? Mas é o que acontece. Facebook, Instagram, qualquer rede social, é assim que acontece. Ou quando não existia rede social, essas situações aconteciam? Claro que acontecia. Por exemplo, o machismo de cada dia, né, da nossa sociedade. A pessoa queria sair com alguém, não conseguia sair, e começava a falar coisas que não eram verdade para os seus amigos. Isso quanto aos homens. Quanto às mulheres, a mesma coisa. A mulher gostava de alguém, não conseguia aquele alguém, e falava outras coisas para as amigas. Isso é o quê? Isso é narcisismo. Né? A pessoa que quer uma coisa, não pôde, aquilo não foi de acordo com a realidade dela, ela inventou uma história. Hoje, com a sociedade voltada para as imagens, isso é muito mais claro, né? Sobretudo se você conhece a vida da pessoa. Ela posta 1000 situações no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, mas você que conhece, você percebe, poxa, mas não é bem isso. Essa pessoa está passando por dificuldades, está passando por problemas. Mas por que ela faz aquilo? Para se sentir bem consigo mesma. Mas ela se sente bem consigo mesma? Se sente, claro. Da mesma maneira daquela pessoa que bebe para esquecer as mágoas. Da mesma maneira daquela pessoa que fuma para fugir dos problemas. E assim por diante. Que são formas de retração da libido. Mas a cura, claro que há. E nós podemos trazer isso à tona, essa situação, e à medida que a pessoa começa a lidar com isso, ela entra num processo de cura. É uma cura psíquica, porque é um problema psíquico. Só que para a cura psíquica não tem como tomar remédio, não tem como tomar medicação. Você vai tomar medicação apenas quando isso chega a um ponto fisiológico. Por exemplo, quando a depressão se torna algo endógeno, ou, se ela não é algo endógeno, alguma situação na qual isso acaba prejudicando a produção de hormônios, por exemplo.
os hormônios aqui da nossa vida cerebral, né? Da nossa vida psíquica. Mais alguma questão, pessoal? Tem uma mensagem aqui, não sei se eu já li. Ah, do Pablo. É isso aí, Pablo. Buenas noches. Vamos voltar para o texto, então? Vamos lá. Então, Ara, você poderia continuar lendo para nós? O movimento apaixonado, o amor narcisista da alma, por seu reflexo, não aparece em Plotino antes da produção do mundo sensível. Esse amor narcisista em Plotino não desempenha nenhum papel no processo cosmológico. Essa desordem ocorre precisamente porque a alma se esquece da verdadeira natureza do processo de gênese do mundo sensível. É comum que a alma, como Narciso, tome seu reflexo por uma realidade em si mesma, sem ver que ela é ela mesma fonte. O erro das almas advém, de algum modo, do fato de se cansarem de viver na perspectiva da totalidade, do olhar fixo no vasto horizonte do todo. Elas se individualizam lidando com apenas uma parte da realidade, seus corpos. Elas ficam enfraquecidas, logo, são devoradas por preocupações, preocupam-se apenas com uma coisa. Elas são como o piloto de um navio em uma tempestade que pensa apenas em seu barco. Existe um mono- monoideísmo análogo ao de Narciso, Só um minutinho. porque Aí. por quererem estar juntos, hipnotizam-se sobre o próprio corpo, identificam-se com os afetos e paixões deste corpo. Elas só amam este corpo e os outros corpos na medida em que os desejam. Assim, defendem o destino do corpo, e aqui destino não é uma palavra vazia, porque o mundo da natureza em que afunda a afetividade das almas está sujeito às implacáveis leis da necessidade. A força mágica do amor domina o mundo da natureza. Um estranho fascínio é exercido entre os corpos. A alma narcisista deixa-se arrastar para este universo enfeitiçado. As almas dos homens que viram os seus reflexos, como no espelho de Dionísio, tornam-se presentes nesse reflexo, precipitando-se desde o alto. Ok, aqui é bem rapidinho. O adulto está querendo dizer que essa interpretação plotiniana de Narciso, ela não é constitutiva da realidade, no sentido de que não é cosmológica, não é um princípio do mundo, mas é um princípio do modo como as almas se relacionam consigo mesmas depois da produção do mundo sensível. Portanto, do modo como as almas humanas, as nossas almas, ou nós mesmos, o nosso psique, o nosso psiquismo, lidam consigo mesmos aqui e agora, tal como nessa vida em que estamos vivendo. E, nesse sentido, uma explicação que o Plotino dá para isso se coloca no âmbito da cultura, se coloca no âmbito da moralidade, se coloca no âmbito dos valores. E o interessante aqui, veja, as almas se cansaram de viver na perspectiva da totalidade. Nessa perspectiva, na perspectiva da totalidade, elas se dissolvem enquanto almas, se dissolvem enquanto indivíduos, se tornam unas. Se tornar unos significa se tornarem tal como o uno, se tornarem o próprio uno, se dissolverem no uno. Mas algumas almas cansam dessa perspectiva e se destacam do uno, se separam do uno, se separam do todo. Ao se separarem do uno, ao se separarem do todo,
o que acontece com elas? Elas caem nesse âmbito do narcisismo, esse monoideísmo. O que é esse monoideísmo? Mono, de um só, ideísmo de ideia, tá? A ideia apenas de si mesmo. Bom, a gente pode avançar. Se vocês não tiverem questão, a gente continua a leitura. Se tiverem, fique à vontade. Pode continuar então, Alan. Aqui, novamente, este texto não deve ser interpretado como a descrição de um processo cósmico, mas como expressão da desordem que penetra nas almas quando se deixam fascinar pelos seus reflexos. O mundo sensível já está constituído. Os reflexos já estão aí, vivos e animados, mas as almas precipitam-se nele, isto é, dirigem a atenção para os seus corpos e se deixam invadir pela solicitude e simpatia por essas realidades inferiores. É interessante encontrar aqui o espelho de Dionísio, já visto anteriormente. Olimpiodoro, um neoplatônico tardio, compreenderá o espelho de Dionísio no mesmo sentido que Plotino. A alma projeta um reflexo de si mesma, simpatiza com esse reflexo e, por essa simpatia com o corpo, se deixa dispersar e dilacerar a parte. Não mais... Um minutinho. Não mais pelos titãs, como Dionísio, mas pelas paixões materiais. Portanto, é de fato um estado moral e espiritual, não um processo cósmico. Além disso, é o exercício das virtudes purificadoras que o porá fim. Pode-se ainda perguntar se Plotino, ao falar do espelho de Dionísio, não alude menos à lenda do espelho do que ao espelho realmente usado em cerimônias litúrgicas ou mesmo mágicas. Temos poucos testemunhos sobre essas práticas, mas, por analogia com certos documentos, podemos nos perguntar se o texto de Plotino não nos permite supor que o espelho de Dionísio serviu para evocar as almas dos mortos. Assim como as almas dos mortos, vemos seus reflexos no espelho de Dionísio. Se fazem presentes nesse espelho, as ardiduras humanas se fazem presentes, ou seja, tornam-se ativas, em seus reflexos. O rosto do homem morto aparece no espelho por qualquer meio. Obtemos a presença desta alma no espelho. Ela está lá. Foi de alguma forma atraída por seu reflexo. Uma receita mágica, não mais catoptromântica, mas por lecanomancia. Prescreve o uso de água de nascente se se deseja ver as almas dos mortos. Parece, portanto, que os espelhos e as superfícies das águas foram usados para atrair almas. Notemos de passagem a persistência de representações ligando a presença das almas no cosmo e o reflexo nos espelhos. No filme Os Dados Estão Lançados, de J.P. Sartre, a imagem dos mortos não aparece mais nos espelhos. Isso porque eles não são mais objetos, mas sujeitos puros. Eles não mais intervêm no jogo da causalidade física. Ok. Aqui tem muita informação, mas para nós são informações de passagem. Por isso que eu fiz esse sacrifício aí com a aula de ler um parágrafo de quase uma página. Mas vamos voltar lá no início, né? Então, ele já mostrou e nós já havíamos falado que essa tese de Plotino implica não um processo cósmico, mas algo no âmbito da ordem moral. Notei aqui uns errinhos na palavra Dioniso e Dionísio. É Dioniso, tá? Porque é o Deus. O Deus Dioniso. Dionísio está errado, depois a gente corrige aqui. Mas é sempre Dioniso.
O que nós temos aqui, nesse âmbito? O que é o espelho de Dioniso? O espelho de Dioniso é esse modo como a própria realidade se dá, tal como explicada pelo mito. E Dioniso foi aquele deus que foi dilacerado pelos titãs, porque ele incomodou alguns deuses. E, nesse sentido, quando está em jogo o espelho de Dioniso, para os gregos, está em jogo uma certa situação na qual o mundo sensível, o mundo físico, é uma espécie de reflexo do Deus, tá? E, nesse caso, as almas, na medida em que elas se veem nesse espelho, elas se precipitam para esse mundo sensível. Elas se tornam existentes ao nível do mundo sensível. Bom, essa expressão, né, o espelho de Dioniso, assim como o processo que está por trás disso aqui, foi utilizado pelas pessoas do mundo antigo, pelos sacerdotes, pelas sacerdotisas, em cerimônias litúrgicas, experiências religiosas, em cerimônias mágicas, dentro daquilo que era a religião dos povos, desses povos, na época. Uma dessas experiências, uma dessas cerimônias era chamada catoptromântica, que vem da catoptromancia, que é essa arte de ver através de espelhos. A arte de ver o quê? Os mortos, tá? Ver as almas dos mortos. Por quê? Bom, porque de algum modo se queria conversar com esses mortos, se queria ver esses mortos. Essa catoptromancia foi substituída, de algum modo, pela lecanomancia, que era uma forma também de ver as almas dos mortos, mas não mais através do espelho, e sim através do espelho da água das nascentes dos rios. Tá? Isso é só uma informação aí do ponto de vista da mitologia, do ponto de vista da mística também, dessas épocas e desses povos. Agora, não é algo meramente, digamos, mítico, no sentido ruim dessa palavra, nem místico, mas algo perfeitamente crível do ponto de vista da cultura humana e de uma certa necessidade dos humanos de se refletirem ou de lidarem com o seu reflexo. Prova disso é no filme de Sartre, que é um livro, no início, um romance, um conto, que ele escreveu e que depois foi transformado em filme. Não sei se isso veio para o Brasil. Esse texto é de 76, né? Então deve ser um filme aí de 75, 74. É algo bem antigo. Eu não conheço o filme, pelo menos aqui nessa forma que o Adolfo está dizendo. Mas o legal aqui é que a imagem dos mortos não aparecem mais nos espelhos. Por quê? Porque eles não são objetos, mas sujeitos puros. Aí nós teremos que ler o texto ou ver o filme para ver o que está em jogo lá para o Sartre. O que importa aqui é que não há mais intervenção no jogo da causalidade física. Ou não há mais causalidade física. O que isso tem a ver com a questão plotiniana? Tem a ver com o fato de que a alma, justamente, não está no âmbito físico, não está no âmbito material. Aqui tem duas notas, eu poderia lê-la para vocês, mas eu vou deixar para vocês mesmos. Eu não sei se alguém leu em casa e tem alguma dúvida.
A primeira nota diz respeito ao Olimpíodoro, que vai fazer um esquema de como que ocorre a dilaceração da alma pelas paixões, à medida que a alma cai no mundo sensível, no mundo físico, mas também ele elabora um esquema para a alma se libertar do mundo sensível, de modo que a alma possa reunir-se consigo mesma e se liberar do seu reflexo. Nisso ele está seguindo Plotino. E uma outra nota é do Delect, ou Delat, no qual ele fala sobre essa captotromancia e o modo como se davam essas cerimônias no mundo antigo. Essa cerimônia, a qual alude o Hadô, ela aparece representada em um afresco, né? Uma espécie de azulejo pintado na parede, onde essa cena aparece, uma cena desse tipo aparece. Voltamos à leitura? Você continua, Alan? Continua. Essa minha cadela tá latindo aqui, não ligue. Não, mas não estou ouvindo. Tá. Seja como for, Plotino encontra nesta evocação do espelho de Dionísio o tema do fascínio pelo reflexo de si mesmo que também descobriu na fábula de Narciso. Mas não há nenhuma evidência clara de que os antigos e o Plotino em particular, tendiam a unir o mito da morte de Narciso e o do desmembramento de Dioniso. E quando, no século XV, Marcílio Ficino, ao falar do destino cruel reservado a Narciso, segundo Orfeu, não confundirá os dois mitos. Ficino fará dele, seguindo Plotino, o símbolo da miséria dos homens que esquecem a beleza da alma pela beleza do corpo. Ok, então essa discussão aí com o Dionísio foi só para mostrar que os espelhos que estão em jogo são espelhos diferentes. O espelho de Dionísio tem um propósito e o espelho de Narciso tem outro propósito. O espelho de Dionísio tem um propósito religioso, tem um propósito cosmológico, né, como eu estava dizendo, enquanto que o espelho de Narciso é algo de outra ordem, é algo de outro tipo, que tem a ver aí com essa, como é que podemos dizer isso? Com essa subjugação da alma pelo seu próprio reflexo, tá? Opa! Então, continua, por gentileza. A fábula de Narciso, portanto, serve em Plotino para ilustrar o tema do amor narcisista da alma por si mesma. A figura de Narciso, que se perde no elemento líquido, símbolo da matéria, ele opõe à figura de Ulisses, que, escapando do elemento líquido, consegue chegar à sua querida pátria, em direção ao pai, fugindo do feitiços de Circe e Calipso. A alma narcisista ignora que o corpo é um reflexo projetado por si mesmo. A alma uliciana descobre que o corpo é apenas o reflexo de uma luz anterior, que é a verdadeira realidade. Ela se volta para esta luz criadora. Em uma primeira etapa, ela descobre que ela mesma é a luz da qual os corpos são os reflexos. Então ela reconhece que sua própria luz também é apenas o reflexo de outra luz, que é a do intelecto. E finalmente o intelecto aparece para ele, como a difração da luz da unidade primordial. A alma... Perdão, desculpa. Essa que é o uno, né? Que é o princípio supremo. Pode continuar. A alma é, portanto, apenas o intermediário que faz por vir ao mundo sensível às imagens das ideias eternas. Estas etapas de conversão para a luz
correspondem aos graus em que se sobe, segundo o método do banquete de Platão. Para a beleza original, beleza dos corpos, beleza das almas, beleza do intelecto. Essa fuga de Ulisses para o pai corresponde para Plotino a uma mudança total do modo de visão. Narciso acreditava nessa beleza e realidade. Certo. Perdão, acho que São tem um errinho. Seria, Narciso acreditava que essa beleza e realidade são exteriores e visíveis, né? Que faltou uma correção, sim. perdão. Sem problema. Que se localizam nos corpos e no espaço. Mas a conversão da visão consiste em descobrir que mesmo quando se trata de beleza visível, a beleza só existe quando é percebida internamente. Então, libertada da matéria, é reduzida à sua forma. A beleza só nos move quando se torna interior para nós, através dos olhos. Agora, através de nossos olhos, apenas a forma passa. O artista, quando produz uma obra de arte, não copia, não copia a realidade material, mas sim a ideia que tem da realidade, ideia que busca unir o logos, cuja forma invisível o objeto desdobra as virtualidades no espaço-tempo. Mas esse nível estético é apenas o primeiro passo. Decisiva será a purificação moral que revelará a beleza da alma virtuosa. Deve ficar claro que a virtude para Plotino é uma purificação e uma transformação do ser que eleva a alma do nível que lhe é próprio para um nível transcendente, o nível do intelecto. Portanto, voltamos aqui para uma luz anterior. Este passo no caminho para a visão da beleza suprema é de suma importância. Continuo? Uhum. Volte para a lei você mesmo e veja, se você ainda não vê sua própria beleza. Faça como o escultor de uma estátua que está para se tornar bela. Tire tudo o que é supérfluo, endireite o que é oblíquo. Não pare de esculpir sua própria estátua, até que a claridade divina brilhe para você, como a difração da luz da unidade primordial. Sobre esse... Desculpa, eu ia pulou só um minutinho. Não dá para ir, vai ter que ficar assim mesmo. Peraí. Acho que dá para pegar. Meu Deus, que louco. Peraí. Ficou bem na metadinha. É que eu quero. Agora sim. Sobre este texto, R. Harder, um dos melhores comentadores de Plotino, falou sobre autoeroísmo. Erotismo. Autoerotismo, perdão. Ulisses, o anti-narciso, seria apenas um narciso invertido? Pois a complacência em si mesma que leva a alma a se deixar fascinar por seu reflexo corporal. Plotino não a substitui por outra complacência mais sutil, a da bela alma para si mesma? É bem verdade que todas as aparências parecem justificar a expressão de R. Harder. Por exemplo, a metáfora da estátua que se esculpiu, que acabamos de conhecer, vem do Fedro de Platão. Nesse diálogo, é verdade, trata-se da estátua divina esculpida na alma de outro. A escultura representa o processo de educação. O amor homossexual é sublimado no Fedro, na relação entre mestre e discípulo, educador e educando. Em Plotino, ao contrário, é a alma que se esculpe, que se educa, que se torna virtuosa e bela. O que era diálogo em Platão torna-se monólogo em Plotino. Como não reconhecer nas palavras que seguem uma erótica dirigida ao eu? Opa, passa muito. Aí. Como você se sente
em vendo a sua própria beleza dentro de você? Como é que então vocês são tomados por um transporte de bacantes, uma emoção, um desejo ardente de se reencontrar, recolhendo-se em si mesmos, a parte de seus corpos? Apesar desses textos que poderiam parecer decisivos, se não contextualizados no movimento geral do pensamento de Plotino, o termo autoerótico é muito mal escolhido e só pode levar a contrassensos. É preciso levar em conta as razões pelas quais Plotino é chamado a falar do eu, e o que o eu significa neste contexto. Para ele, trata-se, como já dissemos, de provocar uma inversão da tendência narcisista que faz com que o indivíduo se interesse apenas pelo que acredita ser o seu ego, ou seja, o seu próprio corpo. A essência deste método consiste, portanto, em fazer a alma descobrir que o eu é outro que não o corpo. Aí. Descrevemos acima os estágios disso, que podemos chamar de fuga de Odisseu. Odisseu é Tra- Ulisses, tá? Ah, sim. Uhum. Trata-se de voltar ao princípio de que emana a reflexão corporal. Este princípio é reconhecido sucessivamente como alma, como intelecto, como unidade primordial. O Pode continuar. exercício, o exercício consiste, portanto, em desviar a consciência da atenção e do foco do corpo, para devolvê-lo ao interior, isto é, em primeiro lugar, ao eu, como objeto livre e independente. Como, Como al- alma como, pura. como alma pura. Essa consciência do eu já é um movimento ético, já é uma purificação que traz a alma de volta à sua pureza original, ao estado de forma livre da matéria. Mas se essa purificação for realizada perfeitamente, essa forma pura também se revelará como pensamento puro. Isso significa que o eu, sob o do nível da alma Que ao o eu nível sobe do ao- nível da é, alma ao nível do intelecto. Ele se eleva. isso. Ao longo da descrição des- ao longo da descrição deste movimento de conversão, Plotino é obrigado a situar-se na perspectiva do eu, pois se trata de dissolver um falso eu, o reflexo corporal, para fazer nascer um verdadeiro eu, a alma elevada ao nível do intelecto. Mas esse eu real, mas esse eu real transcende a noção comum e atual de eu, porque o intelecto, para Plotino, nada mais é do que o pensamento do todo. É, é precisamente ao atingir esse nível que a alma narcisista será perfeitamente liberada. Vai de uma visão parcial, exterior, enganosa, angustiante, para uma visão total, interior, verdadeira e pacífica, para, O nível do intelecto. para o nível do intelecto, do pensamento, do todo. Vai justa e precisamente ultrapassar as fronteiras da individualidade, dessa preocupação com o parcial que causou o estado de narcisismo da alma. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, porque depois vai vir uma citação, então vai ficar muito material. Lágrimas são palavras que a boca não pode dizer nem o coração aguentar. Ô, louco, tá Joshua vendo? Weisenbaker. Meu Deus, que coisa. Tá apaixonada aqui a mocinha. Então, gente, se vocês tiverem algum comentário sobre essa parte, é interessante isso aqui, porque Plotino começa a mostrar que há uma saída desse processo, né? Primeiramente, ele vai comparar Narciso e Odisseu, ou seja, Ulisses, e vai mostrar como que Ulisses está nesse caminho de uma elevação da alma para o uno, nesse caminho de um eu verdadeiro, e não de um falso eu, vamos dizer assim. Porém, essa é a interpretação do Adorno.
há outros comentadores, por exemplo, esse Harder, que interpreta como havendo em Plotino uma autoerótica, um autoerotismo. Ora, dizer que há em Plotino um autoerotismo é dizer que há em Plotino algo como um narcisismo. Porque o autoerotismo é justamente aquilo que na psicanálise nós chamamos de narcisismo primário, que é um certo estado no qual o indivíduo ele se basta a si mesmo naquilo que diz respeito ao seu prazer. Isso ocorre quando o eu ainda não está completamente formado, mas se dá justamente também nessa formação do eu. O eu, o nosso eu, né, ele se forma a partir de uma experiência narcísica. Primeiramente com o autoerotismo, e depois com uma situação que ainda, podemos dizer, é autoerótica, que se dá no âmbito de um prazer, que evidentemente é um prazer que passa pelos objetos exteriores, mas que retrocede sempre ao nível do eu. E seria aquilo que também foi chamado de narcisismo secundário, que é os processos de prazer a partir de uma centralização de tudo pelo eu. Enquanto que no narcisismo primário, por exemplo, a pessoa que chupa o dedo se contenta em chupar o dedo, e ela tem prazer com isso. No narcisismo secundário, tudo que a pessoa quer é que todo prazer possível seja remetível ou remissível a ela. E todos os outros, né, vão ser uma espécie de objetos para ela. Objetos do seu prazer, né? Objetos de prazer dessa pessoa. O Adorno está questionando o Harder, dizendo que, embora Plotino use aqui termos como eu, ele não está aqui desenvolvendo uma espécie de autoerótica, de autoerotismo. E isso é interessante, porque justamente combater o autoerotismo é também uma característica antinarcísica, ou do antinarciso. O antinarciso não é autoerótico. Não há o autoerotismo no antinarciso. Mas isso é algo que eu ainda estou pesquisando, né? À medida que eu tiver mais elementos, eu vou estar trazendo aqui. Inclusive, um dos tópicos desse curso nosso era sobre o autoerotismo, mas depois eu acabei retirando, porque ia ficar muito complexo trabalhar isso esse ano, sem um aprofundamento maior. No mais, quando Plotino fala da educação, fala de esculpir, ele fala de uma autoesculpção, vamos chamar assim, da alma. Isso é justamente desse processo de elevar a alma ao uno, e não através de um movimento que vai levar para o corpo, né? Não é um movimento, por exemplo, sensível, ou que tem relação com o outro. O Adorno vai estar trabalhando isso aqui no próximo fragmento. Vamos ler. Você pode ler para nós, Alan? Eu acho que agora está no como não reconhecer, né? Não, esse aqui já foi, perdão. Esse aqui já foi. Aqui. Em Plotino, individualidade e totalidade. A individualidade, geralmente, como algo do século da modernidade, que começa ali por volta do século XV e XVI, é um movimento que nega a totalidade. O mundo antigo é um mundo no qual a totalidade está presente. No mundo moderno, é um mundo no qual a individualidade está presente. E no mundo pós-moderno?
Não sei. Nós estamos vendo ainda como que isso se dá. Porque há processos em que a individualidade é necessária, mas há processos em que a totalidade também é necessária. Como que isso se põe? Não sei. Vamos pesquisar. Então, se puder continuar, Alan, só para a gente concluir esse fragmento e esse parágrafo, aí fica o Ah, restante para a próxima. aham. Então, em Plutino, a individualidade e totalidade são radicalmente opostas, negam-se mutuamente. Ao, ao nos tornar alguém, tornamo-nos não todo. Acrescentamos uma negação para todo, e isso dura até que essa negação seja removida. Se você rejeitar tudo o que é diferente do todo, isto é, o nada da individualidade, você aumenta a si mesmo. Se você rejeitar isso, o todo estará presente para você. Ao atingir o nível do intelecto, o eu humano alcança uma visão universal, total da realidade, na qual qualquer ponto de vista particular deve se dissolver. Podemos falar de eu neste nível? Isso só será possível se, por eu, se compreender não a individualidade desligada de si mesma, mas a interioridade da consciência que, assim que se apreende como interioridade, acessa a universalidade do pensamento do todo. Portanto, não há indulgência estética e erótica para o eu nos textos que citamos acima. Oi, Brutinho. Uhum. Aí. Ver a própria beleza não significa ver uma beleza que me agrada, porque sou eu, porque sou eu, mas ver em mim, isto é, graças à minha conversão para a interioridade, a beleza que não é nada diferente do todo em sua necessidade noética. Acessando esses níveis transcendentes, o eu humano não sabe mais se é um eu. Ok, brigadão. Por quê? Porque ele já se dissolveu enquanto eu. Agora ele é um com o uno. Ele é um no inteligível. Necessidade noética é o mesmo que necessidade inteligível, necessidade divina. A necessidade do nus. Ok, pessoal? Vamos ficar uma página e um pouquinho. Mas essa página a gente deixa para a próxima semana, quando também vamos fazer uma conclusão da interpretação do Narciso em Plotino. E a partir disso, nós já vamos passar para Freud, utilizando o mesmo texto de Plotino, mas entrando nos elementos do narcisismo em Freud, da interpretação de Freud de Shakespeare, porque o Shakespeare tem um texto muito interessante, no qual há uma espécie de cisão do caráter de um personagem, cisão essa que, aí sim, nós vamos começar a entrar no aspecto propriamente dito patológico, tá? Esse aqui é o texto do Plotino, perdão, do Ador, né? O texto francês, vocês podem citar por aqui. É o mesmo material que está na nossa bibliografia. Vocês podem estar citando por aqui. No mais, se tiverem alguma pergunta, nós ainda temos 8 minutos, podem fazer. E se não tiverem, a gente vai concluir por aqui. Mas eu aguardo aí uma ou duas questões de vocês. Estão gostando do Plotino? Ele é muito radical para vocês ou é por aí? Alô? Oi, Bom, professor. então parece que vocês não têm comentários, não têm mais perguntas. Vamos ficar por aqui então, ok? Ok.
Então, um grande abraço, até a próxima semana. Qualquer dúvida, vocês colocam para nós lá pelo WhatsApp. Acredito eu que essa semana a coisa vai ficar um pouquinho mais flexível, então eu vou colocar também no, como que é o nome lá? No Moodle, o material produzido até agora e também elementos para que vocês já possam ir trabalhando aí no paper de vocês, tá bom? Então, grande abraço, até a próxima. Até mais, professor. Boa noite, pessoal. Até, tchau, tchau, boa noite.